O paciente com endocardite infecciosa pode se apresentar de diferentes maneiras, e isso torna o diagnóstico bastante desafiador. Assim, o quadro clínico e o uso de biomarcadores devem ser usados em conjunto para um diagnóstico preciso desse paciente. Meu nome é Fernanda Tessari, eu sou médica colaboradora do INCOR e hoje eu vou apresentar para vocês a terceira aula sobre endocardite infecciosa. E hoje o tema será a apresentação clínica e o uso de biomarcadores para avaliação diagnóstica e prognóstica do paciente com endocardite. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar em qual é aquele paciente que a gente vai fazer a suspeição clínica do paciente. E isso vai se basear na história clínica do paciente, no exame físico e também nos exames laboratoriais e de imagem que serão fundamentais para fechar um diagnóstico para esse paciente. E lembrando sempre que, como a gente já mencionou, a história clínica do paciente pode ser extremamente variável e por isso que o diagnóstico é bastante desafiador em alguns casos. E como que a gente vai pensar em endocardite? Em qual que é aquele paciente que a gente tem que ter um sinal de alerta e sempre buscar endocardite como possível diagnóstico? Em primeiro aspecto, vai ter aquele paciente que se apresenta com febre pra gente. E aí eu vou pensar qual que é a origem da febre e não saberemos. Então, aquela febre de origem indeterminada. Além disso, a gente vai buscar se o paciente possui fatores de risco para endocardite infecciosa, que pode ser alguma alteração valvar prévia, como prolapso, doença reumática, a presença de prótese valvar ou histórico de cirurgia de plástica valvar prévia, uso de drogas endovenosas, a presença de dispositivos intracardíacos, como marca-passo, CDI, por exemplo, uso de catéteres endovenosos, como catéter de diálise ou um portocate no paciente que faz quimioterapia, pacientes que são imunossuprimidos e também aqueles que são portadores de cardiopatias congênitas e também a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Então, nesse paciente que possui fatores de risco e uma febre de origem indeterminada, a gente já tem que levantar um alerta para a possibilidade de endocardite. E isso fica ainda mais evidente, ainda mais importante naquele paciente que, coletadas as hemoculturas, crescem germes típicos para endocardite, que será tema para uma próxima aula, mas, por exemplo, o Streptoviridans, bovis, as bactérias do grupo Racec, Staphylo aureus, entre outros que serão comentados mais adiante também aqui nessa série. Então, nesse paciente com febre de origem indeterminada, portador de fatores de risco para endocardite e principalmente com hemoculturas com germes típicos para endocardite, a gente precisa pensar em endocardite. E falando um pouco mais sobre a apresentação clínica, né? Esse paciente ele pode se apresentar basicamente de duas formas, na forma aguda e também na forma subaguda ou crônica. O paciente que se apresenta na forma aguda, que normalmente não é a mais comum, ele se manifesta com um quadro clínico bastante agressivo. Então, o paciente geralmente chega com febre alta, um foco infeccioso mais evidente e bastante toxemiado. Frequentemente, a gente vê uma destruição valvar, com importante regurgitação valvar e levando a uma insuficiência cardíaca aguda. E o paciente apresenta uma rápida evolução, com muitas vezes necessidade de droga vasoativa, suporte mecânico para ventricular e, portanto, com uma alta letalidade associada a essa doença, caso ela não seja tratada de maneira rápida e eficaz. Já o paciente com endocardite subaguda ou crônica, ele vem para o pronto-socorro ou para o seu consultório mesmo com quadro de febre baixa, um curso indolente, com sintomas constitucionais inespecíficos, como perda de peso, adinamia, um relato de fadiga e muitas vezes sem outros sinais tão exuberantes de algum processo infeccioso ou que nos dê uma dica de qual é o foco dessa infecção. E nesses casos, o tratamento geralmente tem uma melhor resposta e com um prognóstico melhor. A história, o exame físico do paciente com endocardite, como a gente comentou, é bastante variável, mas tem alguns sintomas que são mais comuns. Então, febre geralmente vem presente em até 80% dos casos. E a maioria dos pacientes, mais de 60%, também apresentam algum sopro cardíaco. Insuficiência cardíaca também é comum, então está em cerca de 30% dos casos, e algumas complicações também são relativamente frequentes, e aqui eu destaco eventos embólicos e distúrbios de condução.
Além disso, né, existem aqueles sinais característicos da endocardite infecciosa que a gente precisa procurar em todos esses pacientes, que são os fenômenos vasculares e imunológicos, como a gente verá a seguir. Além disso, fundamental é a pesquisa de portas de entrada. Então, além da presença de catéteres endovenosos, uso de drogas endovenosas, a gente precisa lembrar da saúde oral desses pacientes, que muitas vezes é a porta de entrada, é o foco inicial da bacteremia, que acaba levando depois à endocardite. Então, falando um pouquinho sobre esses sinais característicos da endocardite infecciosa, a gente tem então os fenômenos vasculares e os fenômenos imunológicos. Os fenômenos vasculares, um deles seriam os eventos embólicos arteriais periféricos, né, para membros, extremidades, e os eventos embólicos viscerais, sendo bastante característico o infarto esplênico, que muitas vezes se manifesta com dor abdominal e pode ser visto principalmente em exames como a tomografia. Outro característico são as lesões de Janeway, que são pequenas lesões indolores, eritematosas ou hemorrágicas em palmas das mãos e plantas dos pés. A hemorragia conjuntival, que pode ser visto até mesmo a olho nu, então sempre importante avaliar a conjuntiva desses pacientes em que a gente suspeita de endocardite. E também os aneurismas micóticos, que são aneurismas, né, dilatações vasculares provocadas pelo processo infeccioso, pelo processo inflamatório, e que pode acontecer tanto em vasos do sistema nervoso central, até levando a sangramentos, né, a AVC hemorrágico, e também em artérias periféricas, como por exemplo, a artéria femoral, é outra localização comum. Já os fenômenos imunológicos, a gente tem alguns outros representantes. Então, os nódulos de Osler, que são pequenas elevações agora dolorosas e avermelhadas, e tem geralmente um centro pálido, aparecendo principalmente em dedos, geralmente nas mãos. As manchas de Roux, que são manchas retinianas hemorrágicas com centro esbranquiçado, que é visto no exame de fundo de olho, então é importante também solicitar esse tipo de avaliação. E alguns exames laboratoriais que também podem manifestar esse comprometimento, esses fenômenos imunológicos da endocardite, que seria o fator reumatoide positivo e sinais de glomerulonefrite, que a gente consegue ver na urina 1 com a presença de hematura e proteinúria. Entretanto, a gente tem que lembrar que existem algumas populações especiais em que a gente precisa de ainda mais atenção. Então, a gente sabe que os pacientes idosos e imunossuprimidos muitas vezes vêm com sintomas atípicos, muitas vezes com um quadro ainda menos exuberante, às vezes sem febre, por exemplo, e principalmente naqueles que apresentam dispositivos intracardíacos ou próteses valvares, a gente precisa ter um alto grau de suspeição e mesmo quando o quadro clínico não parece fechar tanto assim para endocardite, a gente precisa insistir no diagnóstico e investigar mais a fundo, porque ainda assim pode ser uma possibilidade. Já em relação aos exames laboratoriais, são muitas vezes inespecíficos, mas existem, juntando, né, os fatores todos, a gente consegue tentar chegar ao diagnóstico. Então, o paciente geralmente apresenta algum grau de anemia, alteração da série branca, então com leucocitose ou leucopenia, sendo frequente a presença de células imaturas, além de provas inflamatórias elevadas, então PCR, VHS e a procalcitonina elevadas, via de regra, estarão presentes nesse paciente. Além disso, os exames laboratoriais, eles também serão úteis tanto não só para o diagnóstico, mas também para a avaliação prognóstica e para o acompanhamento desse paciente. Então, a gente precisará buscar marcadores de disfunção orgânica, como aumento de creatinina, aumento de bilirrubinas, plaquetopenia, aumento de lactato, que são sinais de que aquele processo infeccioso está gerando complicações em outros órgãos também. Aumento de BNP ou do NT-proBNP, indicando que já tem ali algum grau de insuficiência cardíaca, algum comprometimento cardiovascular mais acentuado, assim como o aumento de troponina. Então, esses exames eles estarão associados a uma maior gravidade da doença, maior risco de complicações e também a piores desfechos. E quando a gente pensa em biomarcadores para o diagnóstico e para o acompanhamento do paciente, o que a gente tem de evidência até o momento? Então, como a gente comentou agora, eles são úteis para a avaliação de gravidade, então, indicando ali um acometimento cardiovascular com insuficiência cardíaca, com disfunção de outros órgãos à distância. Então,
a avaliação de gravidade e de prognóstico, ela é bastante auxiliada, né, pela presença desses biomarcadores. A avaliação de resposta ao tratamento também pode vir a partir da análise de biomarcadores, principalmente com PCR e procalcitonina, que vão nos dar uma dica aí de como vem a resposta à antibiótico terapia, sendo esperado uma queda progressiva desses marcadores durante o tratamento. Porém, quando a gente pensa no diagnóstico, ainda não existem evidências tão claras assim de que a gente pode usar isso como de uma forma mais específica para o diagnóstico do paciente. Entretanto, alguns estudos vêm em andamento, principalmente com o uso de interleucina 6, cistatina C, moléculas de adesão e proteínas de fase aguda, mas ainda estão em fase de estudo e a gente ainda não pode usar como determinante do diagnóstico, sendo necessário, então, o conjunto de todos esses sinais, exames clínicos, exame de imagem, junto com a história clínica, né, dentro daqueles critérios de Duke, que serão comentados numa aula a seguir, para tentar fechar o diagnóstico desse paciente. Por hoje é isso, obrigada e fiquem conosco para mais aulas sobre fundamentos em valvopatias.